E aí, tudo bem? Montar um resumo científico e ainda escolher as palavras-chave corretas parece um bicho de sete cabeças, não é? Especialmente para quem está começando na pesquisa científica, essa etapa pode ser um grande desafio. Mas olha, o resumo é a porta de entrada do seu trabalho. Não só para artigos, mas para congressos, jornadas acadêmicas, enfim. Por isso mesmo, a gente vai desvendar juntos como estruturar um bom resumo, de um jeito bem simples e que funciona. Eu sou Alan Camaralins e a ideia aqui é percorrer todo esse processo passo a passo e sem complicação. Mas olha, antes de começar a escrever qualquer coisa, tem uma regra de ouro, uma dica que vale muito. Sempre, mas sempre mesmo, confira as regras do evento ou da revista. Sabe, limite de palavras, estrutura, formato, cada detalhezinho importa. Esse tem que ser o seu ponto de partida obrigatório. Então o nosso papo hoje vai ser dividido assim, ó. Primeiro, a gente vai entender o desafio que é fazer um resumo. Depois, vamos ver a estrutura de 5 partes que não tem erro. Aí partimos para um exemplo prático, para o negócio ficar bem claro. Em seguida, vamos diferenciar palavras-chave de descritores, que é super importante. E por fim, aprender a usar as ferramentas Dex e Mesh. Bom, primeiro vamos começar entendendo por que o resumo é tão importante. Pensa nele como se fosse o trailer do seu trabalho. Em muitos congressos, é a única coisa que os avaliadores vão ler para decidir se a sua pesquisa é aceita ou não. Por isso mesmo, ele precisa ser impecável. O grande objetivo é exatamente esse: permitir que qualquer pessoa que leia o seu resumo consiga entender rapidinho qual o tema da pesquisa, como ela foi feita e, claro, quais os principais achados. Tudo isso de forma muito clara e precisa. Tá, mas e aí? Como é que a gente organiza toda essa informação de um jeito que faça sentido? Então, apesar de ter uma variação pequena aqui e ali, a grande maioria dos resumos segue uma estrutura bem lógica, padronizada, que a gente vai dividir em 5 passos essenciais. Esses 5 pontos são basicamente o esqueleto do resumo. Ele começa com a contextualização, aí você apresenta o objetivo, depois você explica a metodologia, mostra os resultados e, por fim, termina com a conclusão. Quando você junta tudo isso, o resultado é um parágrafo único, coeso e bem completo. Bora ver na prática como é que essa estrutura funciona. Fica bem mais fácil de entender. Para isso, a gente vai usar um exemplo da ortodontia e construir um resumo juntos, parte por parte. Olha só, a gente começa dando um contexto. E o mais importante, mostrar por que esse assunto da pesquisa é relevante. Nesse nosso exemplo, a gente fala da crescente busca por tratamentos ortodônticos que sejam mais estéticos. Beleza, deu o contexto? Agora vamos para o objetivo. Aqui é para ser direto ao ponto, sabe? Sem enrolação. Ele tem que dizer exatamente o que o estudo se propôs a investigar. Aí vem a metodologia, que responde a pergunta: ah, mas tá, como é que fizeram essa pesquisa? O segredo aqui é ser bem sucinto e focar só nas informações principais mesmo, como o tipo de estudo e os principais procedimentos que foram feitos. Chegamos na parte boa, os resultados. O foco aqui tem que ser total nos achados mais importantes, tá certo? Sem colocar detalhe demais, é só aquilo que for crucial para entender a colaboração do estudo. E para fechar com chave de ouro, a conclusão. Ela basicamente amarra tudo, sintetizando o que os resultados significam e qual foi a principal contribuição do trabalho. É a mensagem final que vai ficar com quem lê. Depois do resumo pronto, geralmente a gente coloca de 3 a 5 palavras-chave. E elas são super importantes, viu? É por meio delas que outras pessoas vão encontrar a sua pesquisa nas bases de dados científicas. E aqui atenção, porque tem um ponto que é fundamental entender: a diferença entre palavra-chave e descritor. Enquanto as palavras-chave podem ser termos mais livres que o próprio autor escolhe, na área de saúde, o ideal é usar descritores. Eles são termos padronizados. Isso garante que todo mundo na comunidade científica esteja falando a mesma língua. Usar o descritor certo significa que um trabalho vai ser encontrado por pesquisadores de todo o mundo, o que aumenta muito a visibilidade e o impacto da pesquisa. Então, de onde vêm esses tais descritores? Eles vêm de sistemas organizados que a gente chama de vocabulários controlados. Na área da saúde, 2 deles são os mais importantes. E é sobre eles que a gente vai falar agora. Vamos falar primeiro do DEX, que são os descritores em ciências da saúde. Pensa nele como o nosso padrão aqui na América Latina. Isso garante que os pesquisadores usem os mesmos termos para os mesmos assuntos em bases como a Cielo e a BVS. Isso ajuda a organizar todo o conhecimento da região e facilita muito na hora de conectar pesquisas importantes. E o legal é que isso se conecta ao padrão mundial, que é o MESH. Ele é usado pelo PubMed, que é a principal base de dados internacional. Então, quando você procura um termo em português ou espanhol no Dex, aparece também o termo em inglês, que é o mesmo do Mesh. Isso facilita bastante para você escolher seus descritores. E aí, qual será o primeiro descritor que você irá pesquisar para o seu trabalho? Vamos lá, vamos partir agora para uma visão do site para você poder entender na prática como é que a gente faz para encontrar isso aí. Bem, então vamos lá. Primeira coisa, você vai entrar no Google para poder procurar o site, né? Então você digita aqui Dex
E aí ele já vai aparecer esse aqui, que é o Descritores em Ciências da Saúde. Clicando nesse link, você vai abrir essa página aí. Você pode digitar diretamente os descritores aqui. E aí vamos para um exemplo prático, vamos procurar alguma coisa aqui para a gente saber se isso é uma palavra que a gente pode utilizar. Por exemplo, vamos supor que você fez um trabalho sobre alinhador e usou Invisalign. Você quer usar Invisalign como palavra-chave. Será que dá para usar Invisalign como palavra-chave? Se a gente digitar aqui Invisalign, quando você bota para procurar, ele aparece apenas uma opção, certo? Às vezes aparece mais de uma, aqui um de dois, um de três, um de quatro. E aí, o termo que você utilizaria para isso seria aparelho ortodôntico removível. Aparelhos ortodônticos removíveis, tem que ser do mesmo jeito que está escrito aí, tá? Então você copia e cola. Então esse aqui seria o seu descritor, se você quisesse usar algo como alinhador. Porque uma pessoa poderia colocar alinhador estético, outro alinhador invisível, outro aparelho invisível, outro Invisalign, outro Tamarca, outro Tabajara Aligner. E aí, para poder reunir isso tudo, você procura nos descritores para saber qual é o descritor certo para aquela coisa. Aqui também vai aparecer o termo em inglês, tá? Esse termo em inglês vai estar no Mesh também. Aqui tem espanhol e em francês. Agora vamos pesquisar outro exemplo, tá? Vamos supor que você queira fazer um trabalho sobre contenção. E aí você digita, por exemplo, contenção ortodôntica. Ortodôntica. Deixa eu corrigir só aqui para colocar o C cedilha e o tio. Contenção ortodôntica. Botei dica, ortodôntica. Vou botar para pesquisar. Nenhum resultado encontrado. E aí, será que não existe um descritor para contenção ortodôntica? Não, na verdade você está digitando errado. Se a gente colocar aqui, por exemplo, contenções ortodônticas, quando você bota para pesquisar, aí já aparece. Então, o termo correto não é contenção ortodôntica, não é aparelho de contenção. O termo padronizado é contenções ortodônticas. Aqui tem o termo em inglês, o termo em espanhol e o descritor em francês, certo? Então, basicamente é isso. Você vai procurar aqui os termos e com esse termo você vai usar ele para ser o termo correto para você colocar nas suas palavras-chave. Bem, no Mesh é bem parecido. Você vai colocar aqui Retainer. Ele já vai aparecer como aparelho ortodôntico fixo ou ortodôntico retainers, que provavelmente seria esse daqui que você iria utilizar, ok? Então é bem parecido com o outro, um é inglês, o outro você pode usar em outros idiomas como português, espanhol, francês, mas se você olhar aqui, ó, esse termo aqui é o mesmo termo que vai aparecer aqui, certo? Inclusive está no plural. E aí, como dica bônus, tem uma coisa muito simples que você pode fazer aqui, que é usar esse Dex Finder. Aqui você pode, por exemplo, copiar o seu resumo, colar aqui, e ele já vai dizer alguns descritores que se enquadram naquele resumo. E aí, a partir daí, você seleciona qual o descritor que você vai escolher, que mais se adapte à sua pesquisa, ao seu trabalho, ao que você quer publicar. Bem, resumindo, é simples. Basta você entrar aqui, digitar, talvez não tenha a palavra exata que você está procurando, você varia um pouquinho, que você vai terminar encontrando aquela palavra que é a utilizada pela literatura científica para representar aquilo que você está querendo falar. E a partir daí fica mais fácil das pessoas encontrarem, que já que está todo mundo usando o mesmo termo, fica mais fácil da pessoa encontrar a sua pesquisa. Valeu? Até mais.